Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos ver sobre permutação. E quais são os objetivos da aula? Então acompanhe aqui comigo. Compreender o fatorial de um número. Você lembra o que é fatorial? Aplicar o conceito de fatorial na resolução de problemas. Então vamos começar. Pensando um pouquinho. Você conhece esse símbolo? Um ponto de exclamação? Com certeza, né? Em português a gente usa esse ponto para muitas atividades, né? E expressar aí, às vezes, uma beleza, uma admiração. Mas aqui em matemática, ele é um símbolo matemático que significa fatorial, que é a aula de hoje que nós vamos saber, né? Vamos aprender a resolver o fatorial. Então, acompanhe aqui comigo. Boa parte dos problemas que envolve o princípio multiplicativo é resolvido por um produto de números naturais consecutivos. Lembra que o produto é a multiplicação desses números. Então, seja 1 vezes 2 vezes 3, ou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Em ambos os exemplos, multiplicamos números naturais de 1 até n, porque os números são infinitos. Sendo no primeiro caso n igual a 3 e no segundo caso n igual a 8. Então aqui a gente delimitou essa multiplicação. No primeiro caso 3 e no segundo caso 8. Em geral, os produtos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até n menos 1 vezes n serão escritos como uma notação de fatorial. Então eu tenho como se fosse uma formulazinha para indicar essa notação de fatorial. Você já vai entender. Então, acompanhe aqui. O fatorial de um número natural n é representado por n e esse ponto de exclamação. Então, toda vez que eu tiver um ponto de exclamação, aqui na matemática, ele é fatorial. Então, nós lemos n fatorial. E é definido por n fatorial igual n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até que eu chegue lá na última vezes 1. Isso quer dizer que o n ele tem que ser maior ou igual a 2. Então, veja dois exemplos aqui de fatorial. Para o 4, então, eu vou usar o 4, a exclamação, que no caso aqui é o fatorial, e vou fazer uma multiplicação sucessiva. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que no caso vai me dar 24. Já observe o fatorial de 9. Então, 9 vezes 8, o resultado vezes 7, o resultado vezes 6 e assim sucessivamente até eu chegar em 1. Que no caso aqui, o fatorial então de 9 é 362,880, certo? Então, para que a gente entenda como que realmente o fatorial funciona, a notação fatorial ela vai então facilitar essa representação da multiplicação de números naturais consecutivos. Então, por exemplo, para a gente representar o produto, né, de 25, 24, 22, para eu não precisar reescrever tudo isso, eu uso fatorial de 25. Depois, para resolver, a gente vai resolvendo algarismo por algarismo, né? Desde o 25 até eu chegar em 1. Então, observe que, se tivermos um número natural n muito grande, o cálculo de n fatorial será bastante trabalhoso, certo? Por isso, ao representar este n fatorial, podemos fazer algumas substituições. Então aí, se eu pegar, né, o fatorial de 25, como a gente acabou de ver, ele é um número muito grande para eu calcular manualmente. Então, nós vamos usar, né, algumas substituições aqui. Então, por exemplo, o fatorial de 10, olha o que aconteceu. Eu fui até o número 1, certo? Mas se eu pegar do 9 até o 1, ele é fatorial. Então, eu posso representar o 10 fatorial como 10 multiplicando o fatorial de 9.
Vamos entender um pouquinho mais aí sobre o fatorial. Então, por definição, isso é muito importante aí você anotar no teu caderno que 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Isso é uma regra que vai nos ajudar aí nos exercícios posteriores. Então, observe, algumas calculadoras científicas, ela tem aquela tecla x fatorial, usada para calcular o fatorial de um número natural x. Se você de repente tiver uma calculadora científica, você vai poder fazer esse teste. Se não, aqui nós vamos calcular manualmente, que não são nenhum exercício muito complexo. Em uma calculadora com essa função, então para calcular o fatorial de 10, por exemplo, basta eu digitar o 10 e apertar essa tecla x fatorial. No visor aparecerá o número 3.628.800, que é o resultado do 10 fatorial. E alguns fatoriais, alguns números fatorados já, a gente já vai ter aí eles na mente. Então, o 9, o 10, que são números grandes, daqui a pouquinho a gente já vai se familiarizar com eles e nós já vamos ter eles aqui memorizados. Mas a calculadora científica, nesse caso, nos ajuda muito. Então, se de repente você tiver uma calculadora aí na sua casa, você pode fazer o teste, tá? Então, para que a gente realmente veja como é que isso funciona, como que o exercício vem me cobrando, eu tenho aqui na letra A um exemplo. Então, observe lá, o item está resolvido. Seguindo a simplificação, envolvendo fatoriais, calcule o valor de. Então, como eu tenho aí uma fração, onde eu tenho fatorial em cima e embaixo, numerador e denominador, eu vou usar então a simplificação. Então, observe a letra A, que daí as demais letras você é que vai fazer. Então, na letra A eu tenho 8 fatorial sobre 5 fatorial e 3 fatorial. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou do 8 até o 5 e posso simplificar o 5 com o 5. Eu corto, elimino. Então, neste caso, ficaria 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo, então, essa divisão, primeiro a multiplicação, dividindo por 6, eu chego num resultado de 56. Então, nesse caso, eu usei a simplificação para me ajudar aí no cálculo. Aí os demais, aqui na letra B, C, D e E, eu quero que você coloque aí no teu caderno, mas transcreva o exercício todo para que você tenha a letra A de modelo, né, de exemplo. Aí nós vamos retornar aí com a resolução completa de cada letra.
vamos fazer a correção de todas as letras? Então, observando lá, na letra B, ó, eu tenho 1001 dividido por 1000. Então, eu vou simplificar, né? Vou fatorar 1001, 1000, seria 999, 998. Porém, como o meu denominador é 1000, eu consigo ali simplificar, cortar o 1000 com o 1000, ficando o meu resultado em 1001. Letra B, a mesma coisa, n mais 1 fatorial. Lembra que eu tenho que multiplicar o n tanto no numerador quanto no denominador. Assim eu consigo também fazer a simplificação. Então, neste caso, permanecendo n mais 1. Na letra D, eu tenho 3 fatorial, 7 fatorial sobre 4 fatorial e 6 fatorial. Também, então, vou usar esse artifício da simplificação. Então, observe lá, o 3 fatorial eu posso simplificar com 4, 3 fatorial, tá? E o 7 eu posso também simplificar, então, com o 6, ó, 7, 6, né? Então, no caso, o meu denominador é 6, também consigo fatorar. Então, aqui eu fiquei com uma fração 7 quartos. Eu poderia até fazer essa divisão, mas dependendo do exercício eu posso deixar na forma de fração, que é o caso aqui. E na letra D e última desse exercício, eu tenho 9 fatorial sobre 6 fatorial. Então, novamente, eu vou fazer 9, 8, 7, 6, consigo simplificar o 6 com o 6. Então, aí eu multipliquei 9 vezes 8 vezes 7, me dando 504 de resultado, certo? Então, vamos lá para um segundo exercício, ver quais as outras formas que eu posso aplicar o fatorial. Acompanhe comigo. Calcular de quantas maneiras 8 crianças podem sentar em um banco se a criança mais nova deve necessariamente sentar ao lado esquerdo do banco. Ele está me dando uma condição. São 9 crianças, mas eu tenho que pôr a mais nova necessariamente do lado esquerdo do banco. Transcreva aí no seu caderno esse exercício e nós já retornamos com a resolução. Nesse tipo de exercício, o ideal é você montar um esquema. Então, observe aqui. Como eu quero a criança mais nova no lado esquerdo do banco, então eu vou montar esse esqueminha, né? Como são 8 crianças, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que a mais nova lá do lado esquerdo. Aí, eu vou fazer o quê? Primeiro lugar, ao lado esquerdo do banco, pode ser ocupado de uma única maneira, a criança mais nova, que é a condição que o exercício me dá. Sobram, então, 7 lugares para as outras 7 crianças.
Assim, o próximo lugar pode ser ocupado de 7 maneiras diferentes. O lugar ao lado deste, 6 maneiras diferentes e assim por diante. Aplico daí então o multiplicativo, né? O princípio multiplicativo. Então eu tenho 1 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 até chegar a 1, ou seja, eu posso também representar por 7 fatorial, que no caso aqui me dá 5.040 posições, né? Então, as crianças podem ocupar o banco de 5.040 maneiras diferentes. Interessante esse exercício, né? Então, vamos praticar mais um. Observe lá o que ele fala. As portas de 5 casas devem ser pintadas com as cores azul, marrom, branca, verde e vermelha. De quantas maneiras isso pode ser feito se cada porta deve ser pintada em uma única cor e 2 portas não podem ser pintadas da mesma cor? Então aqui ele também me dá uma condição, são 5 cores e elas têm que ser pintadas uma diferente da outra e não podem estar 2 juntas, tá? Novamente, então eu quero que você coloque aí no teu caderno e tente resolver aí usando o fatorial. Então vamos lá fazer a resolução, gente? Então usando, né, o princípio multiplicativo ou o fatorial, nós vamos ter então as 5 portas que são diferentes, né, de cores diferentes. Logo vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que me dá 120 opções, né? Então, lembrando que aqui eu tenho o princípio multiplicativo, represento através do fatorial e assim resolvo chegando na solução do exercício. E agora esse número 4 aqui é para a gente realmente aí confirmar e carimbar o nosso aprendizado. Acompanhe comigo. De quantas maneiras uma família de 6 pessoas pode se sentar em um banco de 6 lugares para tirar uma foto? Então, imagine lá você e a sua família, vai todo mundo sentar no sofá e vamos tirar de quantas maneiras eu posso aí arrumar as pessoas da minha família para tirar essa foto. Então, coloque aí no teu caderno e vamos, em pouquíssimo tempo, vir com a resolução do exercício.
esse exercício, como aquele das crianças, o ideal é a gente montar um esqueminha, certo? Então aqui são 6 membros da família, né? Então ele vai me dar as possibilidades. Então se eu faço a multiplicação pelo princípio multiplicativo, eu chego em 6 fatorial. E logo o meu 6 fatorial me dá um resultado de 720 opções diferentes aí que a família pode sentar para tirar essa linda foto aí para deixar para a prosperidade. Então, lembrando que, o que nós vimos na aula de hoje? Então, sobre permutação e fatorial. Então, o fatorial de um número natural, ele é representado por n fatorial, que é aquele pontinho de exclamação lá em português. Porém, aqui em matemática, ele é um símbolo matemático que representa, então, o fatorial. E duas coisas importantes, tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial, os resultados dele valem 1. Então, isso aí fica uma dica, não esquece de pôr aí no seu caderno e até a próxima, gente. Fiquem bem!